Bom, primeiro a gente tem que olhar os dados dos Estados Unidos. O país está na fronteira dessa inovação e é interessante notar que há vários estudos, surveys, que tentam mapear esses ganhos de produtividade. Tem sido utilizado bastante, mas um aspecto que dá para confirmar é que quando a gente olha esses ganhos de produtividade mais recentes, principalmente a partir de 23, você observa que há uma concentração maior da contribuição de empresas que usam muita tecnologia e essas empresas estão contribuindo para esses ganhos de produtividade. Claro que os números dos Estados Unidos são ganhos de produtividade muito mais elevada, principalmente a produtividade do trabalho, quando a gente compara com outros países desenvolvidos. Mas não é aquele boom, dos anos de ouro, com crescimento de quase 3% ao ano da produtividade. Mas nos últimos anos, a gente tem visto um ganho de produtividade nos Estados Unidos e a gente pode sim dizer que uma parte desses ganhos de produtividade vem dessas empresas que usam essas tecnologias, elas estão contribuindo mais para a economia como um todo. E a gente observa também nos investimentos. O investimento nos Estados Unidos está muito concentrado nesse setor, não só na questão da fabricação de chips, softwares, mas também, por exemplo, de data centers. E elas, por exemplo, estão se relacionando entre si. Então, se acontecer um abalo de uma empresa, essa vai afetar também a provedora. Então, todas essas empresas estão muito relacionadas, e as grandes empresas tecnológicas, como a Meta, Google, Amazon, todas estão cada vez mais dependentes dessa tecnologia, dependendo de chips, e ao mesmo tempo inovando. Então, uma corrida muito grande que algumas empresas até podem ficar para trás. Então, acho que essa é uma pergunta que a gente não sabe ainda quem serão as empresas ganhadoras e se tem empresas que já estão bem avaliadas hoje no mercado, elas podem perder mercados e não gerar aquele retorno esperado que as ações estão precificando hoje. O comportamento das bolsas de ações, das bolsas de valores nos Estados Unidos tem sido bastante positivo, ela tem subido de maneira sistemática, mas é praticamente concentrado nos papéis de tecnologia. São as chamadas 7 magníficas. Critérios relativamente padronizados, não é difícil a gente concluir que a relação entre os preços das ações e os lucros esperados dos papéis está elevado, historicamente elevado. Atualmente, por um determinado critério, a gente pode mostrar que está quase tão alto, a relação preço-lucro está quase tão alta quanto o que se observou na época da crise da internet lá dos anos 2000. Além disso, os dados mostram que nos Estados Unidos, que é o centro do mercado financeiro internacional, nos Estados Unidos as famílias passaram a ficar cada vez mais expostas ao mercado de ações. Não só pelas compras diretas que as famílias fazem, mas pelos investimentos que os fundos de pensão e a aposentadoria fazem, muito concentrado em ações. Então, a exposição ao mercado de ações está muito alta. Além disso, no exterior, são inúmeros os investidores pesados, que investem nos Estados Unidos e, em particular, no mercado acionário. Então, a situação é uma situação, fato, de desconforto. Então, por isso que alguns analistas de mercado estão dizendo, olha, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e tem risco, sim, de correções, tá? Não necessariamente uma bolha, mas de correções, isso pode ocorrer. E isso seria muito ruim, não só para o mercado acionário americano, mas para a economia como um todo, porque nós sabemos que vários segmentos do mundo todo estão investindo nos Estados Unidos. Bom, a gente sabe que o ano de 25 foi muito beneficiado, o Brasil se beneficiou de um cenário internacional, que a gente podia dizer até bom, apesar da guerra tarifária. E nesse sentido, a gente observou que ao longo de 25, uma valorização do real, ou seja, um enfraquecimento do dólar, e os juros nos Estados Unidos caindo. A gente tem visto o Fed reduzindo a taxa de juros. E isso tem ajudado muito a nossa redução de inflação. Acontece, se a gente tiver um risco no mercado, alguma bolha, como aconteceu lá nos anos 2000, que você tem, enfim, um efeito econômico muito forte na economia americana, e aí seria uma crise maior mundial, não só nos Estados Unidos, o que acontece? Os investidores poderiam tirar o dinheiro daqui dos países emergentes, Então, nesse sentido, a gente tem sido muito beneficiado, mas isso poderia ter um movimento contrário do que a gente tem observado, e o câmbio pode se desvalorizar. Então, temos, claro, questões domésticas, mas a gente não pode deixar de mencionar que o mundo em 26 tem muitas incertezas, e os desdobramentos do setor de tecnologia é um elemento a mais nesse cenário internacional.